que dizia: "O progresso roda constantemente sobre duas engrenagens, faz andar uma coisa esmagando sempre alguém." Essa frase se encaixa perfeitamente no cotidiano em diversas localidades, onde há um certo progresso para uma certa área. Em outra parte deste mesmo espaço haverá uma certa desigualdade, e a partir disso a gente vai explorar um local onde é possível enxergar essa desigualdade. Boa tarde, hoje estamos aqui localizados na cidade de Criciúma, que é conhecida nacionalmente como a cidade do carvão, que é situada na ponta sul de Santa Catarina, que fica mais ou menos a 200 quilômetros da capital Florianópolis. Além disso, Criciúma possui uma rica diversidade cultural, que é fruto da imigração italiana, polonesa e alemã, que reflete em tradições gastronômicas e festas típicas. Hoje em dia, Criciúma é um referencial regional em qualidade de vida, educação e economia. Aqui atrás de mim está a Praça do Congresso, que é um local que alia a natureza com a vida urbana cotidiana. Possuindo um dos metros quadrados mais caros da cidade, lar de apartamentos caros e espaçosos e moradia da grande parte da população de alta classe de Criciúma. Bom, aqui estamos a 3 quarteirões da Praça do Congresso. A gente ainda percebe que a valorização dos terrenos ainda persiste. E aqui atrás de mim, a gente encontra um divisor geográfico. Esse divisor geográfico divide duas áreas da cidade. Uma que é majoritariamente rica, com ruas pavimentadas e condomínios luxuosos, de uma parte mais pobre, onde a gente encontra casas com qualidade muito inferior e pavimentação, mas sem a mínima manutenção. Isso faz a gente refletir, por que mesmo esse problema sendo tão visível, o governo não faz nada para evitar isso, ou, nesse momento, corrigir o que já acontece. Essa situação nos rende de certo termo. A desigualdade social é caracterizada pela falta de oportunidades, recursos e poder igualitário entre grupos. Então, ela vai resultar em condições de vida completamente distintas e na dificuldade no desenvolvimento pessoal. Na nossa cidade não é diferente. A desigualdade assombra a vida de muitas pessoas. Ela vai se tornar presente na gentrificação, que consiste no processo de transformação de um local ou bairro em edifícios luxuosos e empresas. A construção desses edifícios luxuosos acabam tirando o local de vida de muitas pessoas, geralmente pessoas de menor renda para vocações de pessoas de alta renda. Então, essa população de alta renda representa 1% de toda a população do Brasil, que detém 27% de toda a renda nacional, de acordo com um estudo da Receita Federal. A implantação desses empreendimentos não apenas traz novos moradores, mas acabam fazendo com que pessoas que não conseguem arcar com a valorização imobiliária saiam desses centros, fugindo para locais periféricos, onde terão dificuldades em acessar serviços básicos, como saneamento básico, saúde, entre outros. Isso é muito presente em Criciúma devido à sua história, como veremos mais à frente. Bom, de acordo com o IBGE, em 2022, Criciúma apresentava uma população de 215 mil habitantes aproximadamente, que representa 48% da população da região metropolitana carbonífera, uma população grande em comparação com as cidades que a gente tem ao redor. É uma cidade considerada urbana, onde, segundo o censo de 2010, 98% dessa população se encontra em uma área urbana do município. Uma grande cidade desse tamanho teve que começar de algum lugar, né? Então, o desenvolvimento da cidade foi especialmente marcado pela exploração do carvão, consolidada com uma forte imigração de trabalhadores, que definia o centro da cidade. Logo após, ocorre uma diversificação econômica com o surgimento da indústria cerâmica, que é sendo frequentemente elogiado por muitos governantes e prefeitos. No entanto, esse desenvolvimento acontece de forma igualitária em toda a sua extensão? A resposta parece simples, mas não é. Ainda hoje, é possível encontrar marcas da separação social e a precariedade que muitos ainda sofrem. Por exemplo, o bairro Santa Bárbara, que até a década de 60 era chamado de Vila Operária da CBCA, era encontrado mineradores das minas, onde muitos deles sofriam com a miséria e a insalubridade, tanto das minas e das condições de moradia. A desigualdade se torna evidente a compararmos ao bairro Pio Correia, construído pela Carbonífera Próspera como moradia de engenheiros,
que recebiam melhores infraestruturas, ruas planejadas e casas espaçosas. Em comparação com os mineradores, obviamente notamos que esses engenheiros tinham condições melhores. Hoje, marcas dessa diferenciação social são evidentes na infraestrutura dos bairros do Pio Correia, do centro, entre outras partes centrais ali de Criciúma, que recebem ruas pavimentadas e iluminadas, saneamento básico e coleta de lixo, condomínios verticais de luxo, acesso a serviços básicos como o Hospital São José, o Colégio São Bento e outros pontos de interesse como o Estádio Heriberto Wilson. Enquanto bairros periféricos em Criciúma, como o Vera Cruz, que foi mencionado na filmagem anterior, onde mesmo sendo próximo de áreas luxuosas, né, de Criciúma, bairros de alta classe, sofre certa negligência com a presença de ruas pavimentadas, mas sem manutenção nenhuma. Já em bairros mais afastados, como o Renascer, que é a antiga Mina 4, é um bairro com uma população considerável de pessoas de baixa renda, onde ainda existente a pavimentação de algumas ruas, moradias precárias, próxima a áreas de risco, como os córregos poluídos e a falta de serviço básico, como na existência de serviços médicos, escolares e em lazer também, no qual muitas vezes é preciso se dirigir a outros locais para ter esses serviços. Seguindo uma visão mais econômica, hoje em dia, Criciúma detém um PIB per capita de R$ 45 mil, de acordo com o último censo do IBGE, um aumento de 127% desde o censo de 2010. Mas essa estatística é refletida na vida de muitas pessoas? Aparentemente não. Segundo o portal TNSU, cerca de 4.500 famílias vivem na extrema pobreza, com uma renda per capita de R$ 105, sendo que em 2020 apenas 3.100 estavam em extrema pobreza, uma demonstração da péssima distribuição de renda que assola Criciúma. Sendo assim, Criciúma, embora seja uma cidade bem desenvolvida e que possui um crescimento progressivo em diversas áreas como a educação, a economia e a saúde, não é bem distribuída de uma forma regular entre os habitantes. E justa, né? Tendo fortes pontos de desigualdade social que afeta em serviços básicos e no bem-estar. O poder político deveria ser mais presente nos problemas sociais que circundam não apenas o centro da cidade ou os ricos, mas sim tendo uma preocupação com o todo, para que os cidadãos eles tenham o direito de viver dignamente bem e sem preocupações por falta desses recursos. Pois viver próximo a esses serviços deveria ser um direito, não um privilégio comprado por poucos. Isso poderia ser resolvido com soluções como a manutenção predial das ruas, implantar e manter o saneamento básico e a iluminação pública, ampliar escolas técnicas e programas de qualificação profissional em áreas mais pobres, instalar postos de saúde básica e aumentar a equipe de atendimento desses postos, aumentar o programa de assistência familiar, regularizar as áreas de ocupação com a infraestrutura adequada, dentre outros.